3h30 da manhã. O celular vibra no criado mudo e o nome da minha irmã aparece na tela. Meu coração dispara porque a gente sabe... Ninguém liga nesse horário com boas notícias. Atendo com a voz embargada de sono e medo. E antes que eu possa dizer qualquer coisa, Helena. Abri a conta do pai. Você precisa ver isso agora. O tom dela não era de tristeza. Era pior. Era de choque absoluto. Daquele tipo que faz seu estômago revirar. Nosso pai tinha falecido há exatos 15 dias. Infarto fulminante, sem aviso, sem despedida. Ele tinha 68 anos. Era aposentado do banco onde trabalhou por 40 anos. Vivia numa casa simples no interior de Minas. Um homem discreto, de poucas palavras, que criou 2 filhas sozinho depois que nossa mãe nos abandonou quando eu tinha 7 e Helena tinha 5 anos. A gente nunca entendeu direito por que ela foi embora. Papai nunca quis falar sobre isso, e com o tempo, paramos de perguntar. Helena, são 3h30 da manhã. O que você tá falando? Minha voz saiu mais irritada do que eu pretendia, mas era o cansaço misturado com aquele luto recente que ainda doía em cada respiração. Ela respirou fundo do outro lado da linha. Eu não conseguia dormir. Fui mexer nos documentos do papai para começar a resolver as coisas do inventário. Encontrei a senha do banco anotada naquela agenda velha dele. Entrei na conta. Tem mais de 2 milhões de reais, Cláudia. 2 milhões. O mundo parou. Literalmente parou. Eu sentei na cama tão rápido que fiquei tonta. Meu marido resmungou algo do lado, ainda dormindo. 2 milhões. Nosso pai, que reclamava do preço do pão, que usava a mesma camisa xadrez há 10 anos, que nunca viajou, nunca comprou um carro novo, nunca demonstrou ter mais do que o suficiente para viver com dignidade, mas sem luxos? Isso não faz sentido, Helena. Tem que ser erro do sistema. Ou... Não é erro. Eu conferi 3 vezes. E tem mais. Tem movimentações estranhas. Depósitos mensais que entravam religiosamente todo dia 5. Sempre o mesmo valor. 20 mil reais. Durante os últimos 23 anos. Nos próximos minutos, você vai descobrir o segredo que nosso pai guardou por mais de 2 décadas. A verdade sobre o dinheiro que mudou tudo que eu achava que sabia sobre minha família e a revelação final que me fez questionar toda a minha existência. Mas antes de continuar, se você já passou por algo parecido, se já descobriu segredos de família depois que alguém partiu, deixa um like nesse vídeo. Você não está sozinha. E fica até o final, porque o que eu descobri na parte final dessa história vai te deixar sem palavras. Desliguei o telefone com Helena, prometendo que eu pegaria a primeira estrada de manhã. Eu morava em São Paulo, a 6 horas de distância da cidade onde papai vivia. Não consegui mais dormir. Fiquei ali, encarando o teto, tentando encaixar as peças. De onde vinha esse dinheiro? Papai nunca teve negócios próprios. Nunca mencionou investimentos. Nunca, em 68 anos de vida, deu qualquer sinal de ter uma fortuna escondida. E aqueles depósitos mensais. 20 mil reais todo dia, 5. Quem depositava? Por quê? Às 6 da manhã eu já estava na estrada. Nem esperei meu marido acordar direito. Deixei um bilhete dizendo que era urgente, coisa de inventário. Não conseguia explicar por mensagem. Não conseguia colocar em palavras o turbilhão que era minha cabeça naquele momento. A cada quilômetro que eu avançava na estrada, mais perguntas surgiam. Papai tinha sido um homem honesto a vida inteira. Pelo menos era o que eu sempre acreditei. Mas 2 milhões de reais não aparecem do nada. Não para um bancário aposentado. Lembrei de todas as vezes que ele recusou ajuda financeira minha e de Helena. Quando a gente começou a ganhar melhor, já adultas, oferecemos pagar uma viagem para ele, reformar a casa, trocar aquele carro velho. Ele sempre recusava com um sorriso tímido. Não preciso de nada, meninas. Tô bem assim. Agora aquela frase ganhava um significado completamente diferente.
Ele realmente não precisava de nada. Tinha uma fortuna guardada que nenhuma de nós suspeitava. Cheguei na casa dele pouco depois do meio-dia. Helena já estava lá, sentada na mesa da cozinha, cercada de papéis, extratos impressos espalhados por toda parte. Ela estava com aquela cara de quem não dormiu nada, olhos vermelhos, cabelo preso de qualquer jeito. Quando me viu, simplesmente empurrou uma pilha de papéis na minha direção. Lê. Eram os extratos bancários dos últimos 5 anos, página após página de depósitos idênticos, dia 5 de cada mês, R$ 20.000. Sempre da mesma origem, uma conta empresarial de uma firma chamada Investimentos Aurora Ltda. Você pesquisou essa empresa? Minha voz saiu trêmula. Helena acenou que sim. Procurei no Google, nas redes sociais, em tudo. Não existe. Quer dizer, existe no papel. Tem CNPJ ativo, mas não tem site, não tem endereço físico, não tem nada. É uma empresa fantasma. Fantasma. A palavra ecoou na cozinha silenciosa. Meu pai, homem íntegro, recebendo dinheiro de uma empresa fantasma por 23 anos. Minha mente começou a criar cenários. Lavagem de dinheiro, propina, chantagem. Cada possibilidade era pior que a anterior. Tem mais uma coisa. Helena puxou outro papel. Esse era diferente, mais velho, amarelado nas bordas. Achei isso dentro daquela caixa de metal que ele guardava no armário, a que ele nunca deixava a gente mexer. Era uma certidão de nascimento. Peguei o papel com mãos trêmulas e li o nome. Meu coração parou. O nome do pai era o do nosso pai. A data era de 24 anos atrás. Mas o nome da criança... O nome da criança não era meu, nem de Helena. Era um menino. Miguel Henrique. Nosso pai tinha um filho. Um filho que nenhuma de nós sabia que existia. Sentei pesadamente na cadeira, ainda segurando aquela certidão como se ela fosse queimar minha mão. Miguel Henrique. Nascido 24 anos atrás, quando eu tinha 26 e Helena tinha 24. A gente já era adulta, já tinha saído de casa. Papai vivia sozinho naquela época. Ou pelo menos era o que a gente pensava. Ele tinha um filho e nunca contou pra gente. Minha voz saiu num sussurro incrédulo. Helena estava pálida, mexendo nervosamente numa caneta. E olha a data dos depósitos. Começaram exatamente 1 ano depois do nascimento desse Miguel. 20.000 por mês. Pensão alimentícia, só pode ser. Mas R$ 20.000 de pensão? Em 2000, quando os depósitos começaram, isso era uma fortuna. Mesmo hoje era muito dinheiro. Quem pagaria uma pensão tão alta? E por que em segredo absoluto? Por que nunca mencionar que tinha um filho? Tentei lembrar daquela época, do que papai fazia, como ele vivia. Ele trabalhava no banco, vinha nos visitar nos finais de semana às vezes, parecia normal. Solitário, mas normal. Nunca trouxe ninguém para conhecer a gente. Nunca falou de relacionamentos. Depois que nossa mãe foi embora, foi como se ele tivesse desistido de qualquer vida amorosa. A mãe desse menino... Comecei, mas Helena já tinha pensado nisso. Não tem o nome dela na certidão, só o nome do pai. Isso é estranho, não é? Geralmente tem os dois. Ela tinha razão. Era como se papai quisesse manter a mãe da criança completamente fora dos registros. Ou como se... Espera. Uma ideia absurda começou a se formar na minha cabeça. Helena, você lembra quando a mamãe foi embora? Você lembra de algum detalhe? Minha irmã franziu a testa. Eu tinha 5 anos, Cláudia. Lembro de quase nada. Lembro dela fazendo mala. Lembro do papai chorando. E depois ela sumiu. A gente nunca mais viu ela. Nunca mais vimos. Nunca mais ouvimos falar. Papai dizia que ela tinha ido embora, que tinha começado uma vida nova, que não queria mais ser mãe. A gente cresceu com essa história, com essa ferida. Mas e se... E se houvesse mais? Quantos anos tinha o papai quando esse Miguel nasceu?
Fiz as contas mentalmente. 44. A mamãe teria 42. O silêncio que caiu sobre a cozinha era denso, pesado de possibilidades não ditas. Helena me encarou com olhos arregalados. Você tá pensando que... Não sei o que eu tô pensando, mas a gente precisa encontrar esse Miguel. Passamos o resto da tarde revirando a casa. Cada gaveta, cada caixa, cada canto onde papai pudesse ter escondido mais informações. Encontramos fotos antigas, documentos do banco, recibos de décadas atrás. Mas nada sobre Miguel. Nada sobre a mãe dele. Nada que explicasse aquela certidão solitária. Era como se papai tivesse apagado propositalmente qualquer rastro além daquele papel. Até que, quando o sol já estava se pondo, Helena gritou do quarto dele. Achei! Achei um endereço! Era um envelope pardo, escondido entre as páginas de uma Bíblia antiga que ficava na cabeceira da cama do papai. Dentro, um papel timbrado com o nome Investimentos Aurora Ltda e um endereço em Belo Horizonte. Não era a empresa fantasma que parecia ser. Tinha endereço físico, tinha um telefone. E tinha uma anotação manuscrita do papai no canto do papel. Falar com doutora. Beatriz, assunto delicado, não mencionar as meninas. As meninas éramos nós. Ele não queria que soubéssemos. Tinha mantido isso em segredo ativo. Não era só omissão. Era proteção deliberada de uma verdade que ele não queria que viesse à tona. A gente vai lá. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Helena concordou imediatamente. Belo Horizonte ficava a 2 horas dali. Já era quase 6 da tarde, mas nenhuma de nós conseguiria dormir sem respostas. Trancamos a casa do papai, entramos no meu carro e pegamos a estrada de novo. Durante todo o trajeto, ficamos em silêncio. Cada uma perdida nos próprios pensamentos, nas próprias teorias. Eu não conseguia parar de pensar no papai. No homem que eu achava que conhecia. Será que a gente conhece mesmo alguém? Ou só conhecemos a versão que as pessoas escolhem nos mostrar? Chegamos em Belo Horizonte quando já estava escuro. O endereço da Investimentos Aurora era num prédio comercial elegante no bairro Savassi. Nada de empresa fantasma. Era real, sólido, com portaria e segurança. Mas estava fechado, obviamente. Eram quase 9 da noite. A gente volta amanhã de manhã, Helena disse, mas eu já estava discando o número que estava no papel. Tocou 4 vezes, 5, 6. Quando eu estava prestes a desligar, uma voz feminina atendeu. Alô? Boa noite. Eu preciso falar com a doutora Beatriz. É sobre Antônio Carlos. Usei o nome completo do papai. Houve uma pausa longa do outro lado. Quem está falando? A voz ficou tensa, cautelosa. Sou Cláudia, filha dele. Ele faleceu há 2 semanas. Outra pausa, mais longa ainda. Depois, um suspiro profundo. Sinto muito. Ele era um bom homem. Era. Passado. Como se ela o conhecesse bem. A senhora pode me receber? Eu e minha irmã estamos aqui em Belo Horizonte. A gente precisa entender algumas coisas sobre a empresa, sobre os depósitos, sobre... Minha voz falhou. Sobre o Miguel. Silêncio absoluto. Depois. Vocês sabem sobre o Miguel. Não era pergunta. Era constatação surpresa. Encontramos a certidão de nascimento. Encontramos os extratos. Mas não entendemos nada, por favor. Eu estava implorando agora. E não me importava. Precisava de respostas. Precisava entender quem era meu pai de verdade. A mulher respirou fundo. Venham ao escritório amanhã às 9 da manhã. Vou contar tudo. Mas preparem-se. A história do seu pai é mais complicada do que vocês imaginam. E desligou. Fiquei ali, segurando o celular, com o coração disparado. Helena me encarava. E agora? Agora a gente encontra um hotel e tenta não enlouquecer até amanhã de manhã.
Encontramos um hotel próximo ao escritório da doutora Beatriz. Reservamos um quarto com 2 camas, como fazíamos quando éramos crianças e tínhamos medo de dormir sozinhas. Naquela noite, o medo era diferente, mas igualmente real. Medo do que iríamos descobrir. Medo de que a imagem do nosso pai se estilhaçasse completamente. Helena tomou banho primeiro. Eu fiquei sentada na beirada da cama, rolando o feed do celular sem realmente ver nada, até que uma ideia me ocorreu. Abri o Facebook e digitei: Miguel Henrique, sobrenome do papai. Silva. Miguel Henrique Silva. Dezenas de perfis apareceram. Comecei a abrir um por um, procurando alguém da idade certa, da região certa. Na 13ª tentativa, meu coração parou. Era ele. Tinha que ser. 24 anos. Morava em Belo Horizonte. E a foto de perfil? Meu Deus! A foto de perfil era o rosto do meu pai quando jovem. Os mesmos olhos escuros e profundos, o mesmo nariz reto, o mesmo sorriso tímido de canto de boca. Era como ver um fantasma. Helena! Gritei tão alto que ela saiu correndo do banheiro, ainda enrolada na toalha, cabelo pingando. O que foi? Achei ele. Achei o Miguel. Passamos a próxima hora navegando pelo perfil dele. As fotos eram normais. Um rapaz bonito, saudável, sorridente. Tinha fotos em formaturas, em viagens, com amigos. Parecia ter uma vida boa, feliz. Não havia fotos com o pai, com o nosso pai. Mas também não havia fotos com mãe alguma. A última postagem dele era de 3 dias atrás. Uma foto de pôr do sol com a legenda "Saudade de quem se foi". Meu estômago revirou. Ele sabia. Sabia que papai tinha morrido. Tinha ido no velório? Ficado no fundo da igreja, sem se identificar? Ou soube depois por essa tal doutora? Beatriz? A gente manda mensagem para ele? Helena perguntou, mas eu já estava digitando. Meus dedos tremiam sobre o teclado. O que você diz para um irmão que não sabia que existia? Oi, Miguel. Meu nome é Cláudia. Eu sou filha do Antônio Carlos. Acho que a gente precisa conversar. Simples. Direto. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. A mensagem foi entregue imediatamente. Ele estava online. Vi quando ele visualizou. Os 3 pontinhos apareceram, indicando que ele estava digitando. Sumiram. Apareceram de novo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nos ouvidos. Finalmente a resposta chegou. Eu sei quem você é. A doutora Beatriz me ligou. Vou estar lá amanhã também. A gente precisa conversar pessoalmente. Pronto. Estava confirmado. Amanhã encontraríamos nosso irmão. Um irmão que cresceu separado de nós, que viveu uma vida paralela, que compartilhava nosso pai, mas não nossa história. Deitei na cama sem conseguir dormir. Helena também ficou acordada. Eu ouvia a respiração irregular dela na cama ao lado. Por volta das 3 da manhã, ela sussurrou no escuro. Cláudia, você acha que ele nos odeia? Por quê? Por termos tido o pai que ele não teve. 9 da manhã, em ponto, estávamos na porta do escritório da Investimentos Aurora. Um espaço moderno, elegante, com recepção de vidro e piso de mármore. A recepcionista nos esperava. Cláudia e Helena, a doutora Beatriz está aguardando vocês na sala de reuniões. Seguimos por um corredor silencioso, nossos passos abafados pelo carpete grosso. Meu estômago estava embrulhado. Minhas mãos suavam. Quando a recepcionista abriu a porta da sala de reuniões, vi primeiro a doutora Beatriz, uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em coque elegante, óculos de grau, taier azul marinho. Ela se levantou para nos cumprimentar, e então eu vi ele, Miguel, sentado do outro lado da mesa, vestindo camisa social branca e calça jeans. Quando nossos olhares se encontraram, foi como olhar num espelho distorcido pelo tempo. Ele tinha os olhos do papai, tinha o meu nariz, tinha a boca de Helena. Era inegavelmente nosso irmão. Ele se levantou também,
mas ninguém sabia o que fazer. Apertar a mão? Abraçar? Ficamos ali, 3 estranhos unidos por sangue e separados por segredos, até que a doutora Beatriz quebrou o silêncio. Por favor, sentem-se. Sei que vocês têm muitas perguntas. Vou responder todas. Ela esperou que nos acomodássemos. Serviu água para todos. Respirou fundo. Eu era advogada do seu pai há 25 anos. Ele me procurou numa situação delicada. Precisava de ajuda para estruturar algo legalmente sólido, mas discreto. Ela olhou para Miguel com ternura. Seu pai era um homem íntegro, mas estava numa situação impossível, e ele fez o que achou certo, mesmo que isso significasse guardar segredos pesados. Minha voz saiu rouca. Que situação! A doutora Beatriz juntou as mãos sobre a mesa. 25 anos atrás, uma mulher apareceu na agência onde seu pai trabalhava. Ela estava grávida e disse que o filho era dele. O mundo girou. Helena segurou minha mão por baixo da mesa. Miguel permaneceu imóvel, olhos fixos na advogada. Ele já sabia dessa parte da história. Seu pai ficou em choque, continuou a doutora Beatriz, porque ele não tinha tido nenhum relacionamento. Vivia sozinho desde que sua mãe tinha ido embora, anos antes. Mas essa mulher insistia. Tinha detalhes, datas, provas de que eles tinham se encontrado. Seu pai não se lembrava de nada disso. Ela fez uma pausa pesada, porque ele tinha sido dopado. Numa festa da empresa. Ela havia planejado tudo. Silêncio absoluto na sala. Apenas o som do ar-condicionado e nossas respirações suspensas. Seu pai foi violentado? Minha voz saiu num fio. A doutora Beatriz acenou devagar. Hoje a gente entende melhor essas coisas. Mas na época, 25 anos atrás, ninguém levava a sério a ideia de um homem ser vítima desse tipo de crime. Ele foi a uma festa de fim de ano da empresa. Bebeu algo que tinha sido adulterado. Acordou no dia seguinte sem memória clara da noite. Pensou que tinha apenas bebido demais. Até que, meses depois, aquela mulher apareceu grávida. Miguel estava pálido. Suas mãos tremiam levemente sobre a mesa. Ele sabia que era resultado de algo ruim, mas ouvir os detalhes era diferente. Ela queria dinheiro, continuou a advogada. Deixou isso claro desde o início. Não queria que ele fosse pai presente, não queria relacionamento. Queria uma pensão generosa em troca de silêncio absoluto. Ameaçou expor tudo, destruir a reputação dele, alegar que tinha sido um caso e que ele estava abandonando o filho. Na época, isso arruinaria a carreira dele no banco. Helena apertou minha mão com tanta força que doeu. E ele pagou. Ele pagou porque não via outra saída. E porque... A doutora Beatriz olhou para Miguel com uma expressão difícil de decifrar. Porque, apesar de tudo, era filho dele, biologicamente. Ele fez o teste de DNA assim que o menino nasceu. Era dele. E ele não conseguia simplesmente virar as costas para uma criança inocente que não tinha culpa de nada. Meus olhos encheram de lágrimas. Isso era tão típico do papai, tão profundamente dele. Assumir responsabilidade mesmo quando era vítima, proteger mesmo quando custava tudo. A Investimentos Aurora é na verdade um trust que eu criei para gerenciar os pagamentos, explicou a doutora Beatriz. Seu pai depositava o dinheiro todo mês e eu repassava para a mãe do Miguel. Tudo documentado, tudo legal, mas sem expor o nome dele diretamente. Era uma camada de proteção. E minha mãe? Miguel falou pela primeira vez. Sua voz era grave, controlada, mas havia dor ali. Onde ela está agora? A advogada suspirou. Ela morreu há 2 anos. Câncer. Foi rápido. Miguel fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Depois que ela morreu, seu pai me procurou. A doutora Beatriz olhou para Miguel. Ele queria te conhecer. Queria explicar tudo.
Mas tinha medo. Medo de que você o odiasse. Medo de destruir a imagem que você tinha da sua mãe. Medo de... Ela olhou para mim e Helena. Medo de como isso afetaria vocês duas. Ele estava juntando coragem. Planejava contar tudo no aniversário dele deste ano. Ia reunir os 3 filhos e finalmente abrir o jogo. Mas ele não chegou a fazer isso. O infarto levou ele antes. Levou junto a chance de explicações, de reconciliação, de sermos uma família de verdade. Ele falava de nós? Minha voz saiu embargada. Precisava saber. Precisava entender se pelo menos nos pensamentos dele, na privacidade das conversas com sua advogada, éramos uma família completa. A do corte. Beatriz sorriu com tristeza. Falava sempre. Vocês duas eram o orgulho da vida dele. Ele guardava cada foto, cada conquista. E nos últimos anos, depois que começou a acompanhar o Miguel de longe através das redes sociais, falava dos 3 filhos. Dizia que tinha sido abençoado 3 vezes, mesmo que as circunstâncias fossem complicadas. Miguel limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sempre soube que meu pai pagava pensão. Minha mãe nunca escondeu isso. Mas ela dizia que ele não queria me conhecer, que tinha outra família, que eu era um erro que ele preferia esquecer. A mágoa na voz dele era palpável. Anos de rejeição imaginada agora recontextualizados pela verdade. Quando ela morreu e eu encontrei os documentos todos, descobri o nome dele. Procurei. Descobri que ele tinha vocês duas. E odiei ele ainda mais. Achei que ele tinha me escolhido abandonar para ficar com as filhas que realmente importavam. Helena soluçou ao meu lado. Ele nunca te abandonou. Ele estava preso numa situação impossível. Eu sei disso agora, Miguel concordou. A doutora Beatriz me contou tudo há 6 meses, quando nosso pai pediu que ela me procurasse, que começasse a preparar o terreno para um encontro. A gente ia se conhecer. Ele ia explicar tudo. E então, sua voz falhou. E então ele morreu. E eu nem tive chance de dizer que eu entendia, que eu perdoava, que eu só queria ter um pai. O silêncio que se seguiu era denso de luto compartilhado. 3 filhos que amavam o mesmo homem, cada um carregando sua própria versão de perda. Eu perdi o pai que eu achava que conhecia completamente. Helena perdeu a inocência de uma história familiar simples. Miguel perdeu a chance de conhecer o pai que sempre quis ter. Tem mais uma coisa. A doutora Beatriz puxou uma pasta grossa. O testamento. Seu pai atualizou há 3 meses. Ele deixou tudo dividido igualmente entre os 3 filhos. A casa, as economias, os investimentos, tudo em 3 partes exatas. Ele ia contar, Helena sussurrou. Por isso atualizou o testamento. Ele estava se preparando para revelar tudo. A advogada confirmou. Ele estava, e deixou cartas, uma para cada um de vocês. Ela colocou 3 envelopes sobre a mesa, cada um com um nome escrito na letra trêmula do papai. Cláudia, Helena, Miguel. Peguei meu envelope com mãos tremendo. Era a última coisa que meu pai diria para mim. As últimas palavras dele, escritas quando ainda planejava um futuro que não chegou a existir. Vocês podem ler aqui ou levar para ler em particular, ofereceu a doutora Beatriz. Olhei para Helena. Olhei para Miguel. Vamos ler juntos, sugeri. Algo na minha intuição dizia que era isso que papai gostaria. Que finalmente, mesmo que postumamente, fôssemos uma família unida. Os 2 concordaram. Abrimos os envelopes simultaneamente. A letra do papai era a mesma que eu conhecia desde criança, um pouco mais trêmula agora pela idade, mas inconfundivelmente dele. Comecei a ler em voz alta, e Helena me acompanhou, nossas vozes se misturando. Minha querida Cláudia, se você está lendo isso, significa que eu não tive coragem em vida de te contar o que preciso contar agora. Ou significa que o tempo acabou antes que eu pudesse. De qualquer forma, me perdoe. Me perdoe por guardar segredos.
Me perdoe por não ser o homem completamente transparente que você merecia ter como pai. Mas saiba que cada decisão que tomei foi tentando proteger vocês. Você e Helena sempre foram minha luz. Depois que sua mãe foi embora, vocês duas me deram razão para continuar. Para acordar todo dia e tentar ser um homem melhor. Minha voz falhou. Helena continuou. Mas há 24 anos, algo aconteceu que mudou tudo. Eu me tornei pai novamente, em circunstâncias que eu não escolhi e que não vou detalhar aqui porque não importam mais. O que importa é que existe um menino, um homem agora, que é meu filho tanto quanto vocês são minhas filhas. O nome dele é Miguel. E eu falhei com ele de todas as formas possíveis. Paguei pensão, garanti que ele tivesse conforto material, mas neguei a ele o que mais importava: um pai presente. Miguel estava lendo sua própria carta, lágrimas escorrendo livremente agora. Ele olhou para cima e disse com voz embargada. Ele escreveu que o maior arrependimento da vida dele foi não ter tido coragem de me conhecer antes, que ele me acompanhava de longe, que sabia das minhas notas na escola, da minha formatura, do meu primeiro emprego, que tinha orgulho de mim mesmo sem nunca ter dito isso. Ele soluçou. Ele tinha orgulho de mim. Voltei à minha carta. Eu sei que vocês vão ficar chocadas. Vão se perguntar quem era o homem que vocês chamavam de pai. Mas eu juro para vocês, meninas, que cada momento que passei com vocês foi verdadeiro. Cada conselho, cada abraço, cada vez que disse que amava vocês. Nada disso era mentira. Os segredos que guardei não diminuem o amor que sempre tive. Só tornaram tudo mais pesado de carregar. Fiz uma pausa para respirar, para conter as lágrimas que embaçavam minha visão. Meu último pedido é que vocês conheçam o Miguel. Continuei lendo. Que sejam a família que eu não tive coragem de construir. Ele é sangue do sangue de vocês. É parte de mim, assim como vocês são. E se há algo de bom que pode sair dessa bagunça toda, é que vocês três se encontrem, se apoiem, sejam os irmãos que as circunstâncias não permitiram que fossem antes. Eu amo vocês três, sempre amei, e onde quer que eu esteja agora, vou estar em paz sabendo que finalmente a verdade veio à luz. Com todo o meu amor, papai. Ficamos em silêncio por longos minutos depois de terminar as cartas. Cada um perdido nos próprios pensamentos, processando camadas e mais camadas de revelações. A doutora Beatriz discretamente saiu da sala, nos dando privacidade. Foi Miguel quem falou primeiro. Eu não sei o que fazer com tudo isso. A vida inteira eu achei que não era querido. E agora descubro que ele me acompanhava, que se importava, mas que estava preso numa situação impossível. Sua voz era carregada de emoções conflitantes. Ele era bom demais para o próprio bem, Helena disse suavemente. Sempre foi assim, incapaz de machucar alguém, mesmo quando significava se machucar no processo. Ela tinha razão. Papai tinha carregado esse peso sozinho por mais de 2 décadas. Tinha protegido a todos, a nós, ao Miguel, até a memória da mãe de Miguel. Mas tinha se sacrificado no processo. Tinha vivido com segredos que deviam ser como pedras amarradas ao pescoço, puxando ele para baixo a cada dia. Eu sinto muito, disse de repente, olhando para Miguel. Sinto muito por você ter crescido sem ele. Por nós termos tido algo que você merecia ter também. Miguel balançou a cabeça. Não é culpa de vocês. Vocês não sabiam. Nenhum de nós sabia da história toda. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Mas agora a gente sabe. E a pergunta é, o que fazemos com isso? Era a pergunta de $1 milhão. O que 3 estranhos que descobrem ser irmãos fazem com essa informação? Acho que... Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que a gente honra o último pedido dele. A gente tenta. Tenta se conhecer. Tenta construir algo que se pareça com família. Não vai ser perfeito. Vai ser estranho no começo. Mas... Olhei para Helena, depois para Miguel. Mas ele queria isso. E honestamente,
Depois de descobrir tudo isso, eu também quero. Quero conhecer meu irmão. A palavra saiu naturalmente. Irmão. Miguel era meu irmão. Helena concordou imediatamente. Eu também. A gente perdeu 24 anos, mas não precisa perder o resto da vida. Miguel nos olhou com uma expressão que misturava esperança e medo. Vocês têm certeza? Eu entenderia se quisessem apenas dividir a herança e seguir em frente, sem complicação. Você não é uma complicação, disse firmemente. Você é nosso irmão. E se tem algo que aprendi hoje, é que família não é só sobre quem cresceu junto. É sobre escolher ficar junto mesmo quando é difícil. Saímos do escritório da doutora. Beatriz com uma mistura estranha de alívio e exaustão emocional. Eram quase 11 da manhã, e nenhum de nós tinha comido nada. Miguel sugeriu um café próximo. Aceitamos. Era estranho caminhar ao lado dele pela rua, esse homem que era geneticamente meu irmão, mas que eu não conhecia absolutamente nada. Helena tentou quebrar o gelo. Então, Miguel, você trabalha com o quê? Ele sorriu timidamente. O mesmo sorriso de canto de boca do papai. Sou professor de história. Ensino em uma escola particular aqui em BH. Professor, repeti, e algo clicou. Papai amava a história. Vivia assistindo aqueles documentários na TV. Miguel parou de andar por um segundo. Sério? Eu também. É quase minha obsessão. Trocamos um olhar. Genética é uma coisa estranha. Esse homem tinha crescido sem o pai, mas tinha herdado seus interesses, suas paixões. Ele teria adorado conversar com você sobre isso, Helena disse suavemente. Ele teria se orgulhado tanto de saber que você é professor. Chegamos no café e sentamos numa mesa de canto. Pedimos café e pão de queijo, comida de conforto mineira que de alguma forma parecia apropriada para o momento. Conta pra gente sobre você, pedi. Sua vida, seus sonhos, tudo. A gente tem 24 anos para recuperar. Miguel riu, um som genuíno que iluminou seu rosto. Nem sei por onde começar. Minha vida foi normal, eu acho. Cresci só com minha mãe. Ela era complicada, tinha problemas com álcool, com relacionamentos, mas me amava do jeito dela. Ela nunca te contou a verdade sobre o papai? Helena perguntou. Miguel balançou a cabeça. Não. Ela manteve a versão de que ele não me queria. Acho que era mais fácil para ela assim. Fazia ela ser a vítima e ele o vilão. Só depois que ela morreu e eu achei os documentos é que comecei a suspeitar que havia mais na história. Ele mexeu no café distraidamente. Quando a doutora... Beatriz me procurou e contou tudo. Foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Tudo que eu achava que sabia sobre minha origem era mentira. A gente sabe como é, disse com empatia. Descobrir que seu pai tinha uma vida secreta inteira, um filho que você não sabia que existia, também foi como ter o chão arrancado. Ficamos em silêncio por um momento, unidos pela experiência compartilhada de ter nossas realidades viradas de cabeça para baixo. Mas sabe o que é engraçado? Miguel disse de repente. Apesar de tudo, apesar da bagunça toda, eu tô feliz de ter descoberto. Feliz de saber que ele não me rejeitou, que ele se importava mesmo de longe. Tem uma coisa que não tô entendendo, Helena disse de repente. Nossa mãe, ela foi embora quando a gente era criança. O papai nunca explicou direito por quê. Vocês acham que tem alguma conexão? Era uma pergunta que tinha estado dançando na minha cabeça também. As datas não batiam exatamente. Nossa mãe tinha ido embora anos antes de Miguel nascer. Mas e se houvesse algo mais? A doutora Beatriz não mencionou sua mãe. Comecei cautelosamente. Mas acho que a gente devia investigar. Miguel franziu a testa. Investigar o quê? Tudo. A história completa. Por que nossa mãe foi embora? O que realmente aconteceu naquela festa onde o papai foi dopado?
como a mãe de vocês escolheu especificamente ele como alvo. Eu estava pensando em voz alta agora, conectando pontos que talvez nem existissem. E se tudo isso estiver conectado de alguma forma? Helena me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Cláudia, você está parecendo uma teórica da conspiração. Ou talvez ela esteja certa. Miguel se inclinou para a frente. Minha mãe nunca me contou como conheceu. Como conheceu nosso pai. Sempre desconversava quando eu perguntava. Dizia que tinha sido numa festa, mas nunca dava detalhes. E olha, eu amava minha mãe, mas ela não era uma pessoa boa. Era manipuladora, era calculista. Conseguir uma pensão de 20 mil reais por mês de um bancário? Isso não foi sorte, foi planejamento. Suas palavras faziam sentido. Sentido demais. A gente precisa voltar na casa do papai, decidi. Procurar mais. Tem que ter mais informações, mais pistas. Ele guardou aquela certidão de nascimento, guardou o endereço da doutora Beatriz. Talvez tenha guardado outras coisas também. Helena acenou. Tem aquele sótão que a gente nem mexeu. Ele guardava caixas lá de quando a gente era criança. O sótão. Eu tinha me esquecido completamente dele. Papai raramente subia lá. Dizia que era só entulho velho. Mas e se não fosse? Eu vou com vocês, Miguel disse. Não era pedido, era afirmação. Se tem respostas sobre minha mãe, sobre meu pai, eu preciso saber também. Concordamos. Terminamos o café rapidamente e voltamos para o carro. A viagem de volta para a cidade do papai foi diferente da ida. Agora éramos 3, não 2. E havia uma sensação estranha de propósito compartilhado. Íamos desenterrar segredos de família, literalmente. E algo me dizia que o que encontraríamos mudaria tudo de novo. Chegamos na casa do papai no meio da tarde. A casa parecia diferente com Miguel ali, como se finalmente estivesse completa de alguma forma. Ele parou na porta, olhando a fachada simples. Então, era aqui que ele morava. Era aqui que ele morava sozinho. Helena corrigiu suavemente. Mas ele teria adorado que você estivesse aqui. Entramos. A casa ainda cheirava a ele. Aquela mistura de café e sabonete de glicerina que era tão característica. Miguel andou pela sala devagar, absorvendo tudo, tocando os móveis como se pudesse sentir a presença do pai através deles. Vamos pro sótão, sugeri, quebrando o momento. Precisávamos de respostas, e elas não viriam da nostalgia. Subimos as escadas até o 2º andar e puxamos a escada retrátil que dava acesso ao sótão. Helena subiu primeira, acendendo a luz. Era um espaço abafado, cheio de caixas empilhadas, móveis velhos cobertos por lençóis. Poeira dançava no ar, iluminada pelo único bulbo fraco no teto. Por onde a gente começa? Miguel perguntou, olhando ao redor intimidado pela quantidade de coisas. Pelas caixas mais antigas, decidi. As que estão no fundo. Começamos a trabalhar metodicamente. Cada caixa era uma cápsula do tempo. Encontramos fotos nossas de quando éramos bebês, desenhos de escola, roupinhas minúsculas que papai tinha guardado. Ele guardou tudo. Helena sussurrou, emocionada, segurando um sapatinho rosa minúsculo. Cada pedacinho da nossa infância. Era tocante e triste ao mesmo tempo. Um homem solitário, guardando memórias como tesouros. Foi Miguel quem encontrou a caixa diferente. Estava escondida atrás de um guarda-roupa velho, coberta por uma lona. Tem algo aqui, ele chamou. Ajudamos a puxar a caixa. Era pesada, de madeira escura, com uma fechadura simples. Não estava trancada. Dentro, encontramos mais documentos, mais fotos. Mas essas fotos eram diferentes. Eram de uma mulher que eu não reconheci imediatamente. Jovem, bonita, sorrindo para a câmera. Quem é essa? Helena pegou uma das fotos. E então eu vi. Nos olhos dela, na curva do sorriso. É a mamãe, sussurrei. É a mamãe jovem, antes de casar com o papai. Mas havia algo nas fotos, algo que não batia.
Em algumas, ela estava com outras pessoas, num ambiente que parecia profissional. Escritório, talvez. E em uma foto específica, ela estava ao lado de outra mulher, as duas vestidas formalmente, braços entrelaçados como amigas próximas. Virei a foto, no verso, escrito na letra da minha mãe. Eu e Mariana, 1995. Melhores amigas para sempre. Mariana, repeti o nome em voz alta. Esse nome significa algo para você, Miguel? Ele pegou a foto, estudou o rosto da mulher ao lado da minha mãe, e então empalideceu. Esse é o nome da minha mãe, Mariana. O mundo parou de girar. Helena arrancou a foto da mão dele. Não, não pode ser. Você tá dizendo que sua mãe e nossa mãe eram amigas? Miguel estava visivelmente abalado. Eu nunca vi foto da minha mãe jovem. Ela não gostava de fotos antigas. Mas o nome é o mesmo. Voltamos freneticamente para a caixa. Tinha que haver mais. Tinha que haver algo que confirmasse ou negasse essa conexão impossível. Encontramos cartas. Dezenas de cartas, ainda nos envelopes originais. Eram endereçadas ao papai, mas o remetente era Mariana. Abri uma com mãos trêmulas. A data era de 1998, um ano antes de nossa mãe ir embora. Antônio, você precisa conversar com a Júlia. Ela está fora de controle. As coisas que ela está dizendo, os planos que ela tem, estou com medo do que ela pode fazer. Por favor, proteja suas filhas, proteja você mesmo. Mariana. Júlia era o nome da nossa mãe. Helena disse desnecessariamente. Todas as peças estavam começando a se encaixar num quebra-cabeça horroroso. Sua mãe estava tentando avisar o papai sobre alguma coisa, sobre a nossa mãe. Abri outra carta, essa de 1999. Antônio, sinto muito. Sinto muito por tudo que a Júlia fez. Eu tentei impedir, tentei fazer ela ver razão, mas ela está obcecada. Ela quer destruir você. Não sei mais o que fazer. Estou me afastando dela. É perigoso demais. Mariana. Miguel estava lendo por cima do meu ombro. Minha mãe estava com medo da sua mãe? Isso não faz sentido. Minha mãe era... Ela era difícil, mas não perigosa. Talvez ela tenha se tornado diferente depois. Helena sugeriu. Ou talvez a gente não saiba de metade da história. Continuamos lendo. Carta após carta pintava um quadro perturbador. Nossa mãe, Júlia, tinha desenvolvido uma obsessão doentia pelo papai, depois que o casamento delas começou a desmoronar. Quando ele pediu divórcio, ela jurou destruir ele. A última carta era de 2000, alguns meses antes de Miguel nascer. Antônio, ela fez. Júlia fez o que ameaçou fazer. Ela me usou para chegar até você naquela festa. Me fez dopar sua bebida. Eu não sabia o que ela planejava fazer depois. Juro que não sabia. Quando descobri que estava grávida, ela disse que era o preço que você pagaria por ter pedido o divórcio. Estou grávida do seu filho, Antônio. E foi tudo armação da Júlia. Ela queria te prender de alguma forma. Queria garantir que você nunca fosse livre dela completamente. Eu sinto muito. Deus, eu sinto tanto. Mariana. Sentei no chão empoeirado do sótão, a carta ainda na mão, tentando processar. Minha mãe tinha orquestrado tudo. Tinha usado a própria amiga como arma. Tinha planejado a concepção de Miguel como vingança, como forma de manter controle sobre o papai mesmo depois do divórcio. Ela era um monstro, Helena sussurrou, horrorizada. Nossa mãe era um monstro. Miguel estava em choque, encostado na parede, olhos vidrados. Minha mãe foi vítima também. Ela foi manipulada pela nossa mãe. Por isso ela nunca contou a verdade para você. Entendi de repente. Sua mãe carregava a culpa. Ela tinha sido cúmplice, mesmo sem saber das consequências completas. E depois que você nasceu, ela provavelmente se arrependeu, mas era tarde demais.
As cartas explicavam tanta coisa. Explicavam por que papai pagou a pensão sem questionar. Não era só responsabilidade. Era também compaixão pela Mariana, que tinha sido usada tanto quanto ele. Explicava por que ele nunca quis falar sobre nossa mãe. Como você explica para duas meninas que a mãe delas é capaz de algo tão cruel? Tem mais uma coisa. Helena puxou um envelope do fundo da caixa. Esse era mais recente. A data era de apenas 6 meses atrás. Era uma carta do papai, mas não enviada. Provavelmente um rascunho. Para minhas 3 filhas. Ela leu em voz alta. Se vocês estão lendo isso, significa que finalmente encontraram a verdade. Sei que é muito para processar. Sei que vão ter perguntas, raiva, confusão. Mas preciso que entendam. Nada disso foi culpa de vocês. Cláudia, Helena, vocês não são responsáveis pelas ações da mãe de vocês. Miguel, você não é o resultado de um pecado. Você é meu filho, tanto quanto suas irmãs são minhas filhas. Helena continuou, voz embargada. Júlia era doente. Levei anos para entender isso, para parar de me culpar pelo fim do nosso casamento. Ela tinha uma obsessão doentia por controle. Quando percebeu que estava me perdendo, fez o impensável. Usou Mariana, uma mulher que também estava vulnerável, que também estava sendo manipulada. E o resultado foi Miguel. Meu filho, minha bênção disfarçada de maldição. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena agora. Miguel também estava chorando silenciosamente. Eu amei o Miguel desde o momento que soube que ele existia. Helena leu as palavras finais. Mas tinha medo. Medo de que Júlia voltasse e destruísse tudo de novo. Ela tinha desaparecido depois do divórcio, mas sempre tive medo de que ela retornasse. Por isso mantive Miguel em segredo de vocês, meninas, para proteger todos vocês. Mas o medo acabou. Júlia está morta. Descobri há 2 anos. E agora posso finalmente reunir meus 3 filhos. Posso finalmente ser a família que sempre quis ser. Com todo amor, papai. A carta terminava ali. Inconclusa. Como a vida dele. Ficamos no sótão por horas, relendo as cartas, olhando as fotos, tentando reconstruir a cronologia completa do horror que nossa mãe tinha orquestrado. Ela está morta, Miguel disse eventualmente. Nossa mãe, Júlia. A doutora Beatriz mencionou que minha mãe morreu há 2 anos, mas não mencionou nada sobre a Júlia. Papai escreveu que ela estava morta, Helena apontou. Descobriu há 2 anos. Talvez tenha sido na mesma época que sua mãe morreu, Miguel. Talvez elas ainda tivessem contato. Ou talvez... Comecei, mas parei. A ideia que estava se formando era absurda demais. Mas também fazia um sentido perturbador. Ou talvez o quê? Miguel me pressionou. Respirei fundo. Ou talvez a morte delas esteja conectada. 2 mulheres que compartilhavam um segredo terrível, morrendo com 2 anos de diferença. Pode ser coincidência ou pode ser que uma tenha matado a outra. Helena completou, horrorizada. Você acha que a Júlia matou a Mariana? Ou vice-versa? Não sei, admiti. Mas acho que precisamos descobrir. Precisamos saber como elas morreram. Se foi realmente natural ou se há algo mais. Miguel passou as mãos pelo rosto. Isso tá ficando cada vez mais insano. A gente começou tentando entender uma conta bancária e agora tá investigando possível homicídio. Ele tinha razão. Tinha saído completamente do controle. Mas também não podíamos simplesmente ignorar. Se havia algo criminoso envolvido, precisávamos saber. Devíamos isso ao papai. Vamos fazer o seguinte, sugeri, tentando trazer alguma racionalidade para a situação. Vamos pesquisar. Discretamente. Ver as certidões de óbito de ambas. Ver se há algo suspeito. Se não houver nada, a gente deixa pra lá. Mas se houver qualquer indicação de que algo estava errado, então a gente vai à polícia, Helena completou. Miguel concordou relutantemente. Tudo bem, mas façamos isso rápido. Eu não aguento mais revelações chocantes. Meu cérebro já tá no limite. Descemos do sótão com a caixa de documentos.
Espalhamos tudo na mesa da sala e começamos a organizar cronologicamente. Fotos, cartas, documentos. A história macabra da nossa família se revelando peça por peça. Olha isso! Helena apontou para uma foto que tínhamos ignorado antes. Era da nossa mãe, Júlia, mas ela estava diferente. Cabelo curto, óculos escuros, numa cidade que eu não reconhecia. A data no verso era de 2015. Ela estava viva em 2015, mas papai disse que ela morreu há 2 anos. E isso seria 2021. Comecei a pesquisar online. Júlia Silva, o nome de solteira da minha mãe. Adicionei óbito e 2021 na busca. Nada apareceu. Tentei variações. Júlia Santos Silva. Júlia S. Silva. Ainda nada. Não tem registro de óbito dela, anunciei. Pelo menos não com o nome que a gente conhece. Talvez ela tenha mudado de nome, Miguel sugeriu. Se ela estava fugindo, se tinha medo de ser encontrada, faz sentido que tivesse assumido nova identidade. Era possível. Provável até. E a sua mãe? Perguntei a Miguel. Você tem a certidão de óbito dela? Ele acenou. Tenho em casa. Posso pegar. Moro a 20 minutos daqui. Ele saiu para buscar o documento. Enquanto ele estava fora, Helena e eu continuamos procurando. Encontramos mais fotos da Júlia ao longo dos anos. Ela tinha envelhecido, mudado o visual várias vezes, mas era inconfundivelmente ela. A última foto era de 2020. Ela estava numa praia, sorrindo. Parecia feliz. Parecia alguém sem culpa, sem remorso pelo que tinha feito. Miguel voltou com uma pasta de documentos. Trouxe tudo o que tinha da minha mãe. Certidão de óbito, atestado médico, tudo. Pegamos a certidão primeiro. Mariana Costa Silva, falecida em 15 de março de 2021. Causa da morte: câncer de pulmão. Parecia legítimo, mas algo no atestado médico chamou minha atenção. Olha aqui, diz que ela foi diagnosticada apenas 3 meses antes de morrer. Câncer agressivo, já em estágio terminal quando descoberto. Isso acontece, Helena disse. Nem todo câncer dá sintomas logo. Sim, mas olha o hospital. Hospital São Lucas, em Belo Horizonte. Peguei meu celular e liguei para o hospital. Depois de ser transferida 3 vezes, consegui falar com alguém do arquivo médico. Estou ligando sobre uma paciente que foi tratada aí em 2021. Mariana Costa Silva. Sou filha dela. Preciso de informações para o inventário. Mentira, mas necessária. A atendente checou. Não temos registro dessa paciente em 2021, senhora. Meu coração disparou. Tem certeza? Ela morreu aí. Tá no atestado de óbito. Deixa eu verificar de novo. Não, definitivamente não temos registro de nenhuma Mariana Costa Silva como paciente aqui. O atestado pode ter sido emitido aqui se ela deu entrada já falecida, vinda de outro local, mas não foi tratada aqui. Desliguei lentamente. Miguel e Helena me encaravam. O que foi? Sua mãe não foi tratada naquele hospital. O atestado de óbito é de lá, mas ela nunca foi paciente, o que significa que ela morreu em outro lugar e foi levada para lá. Miguel completou pálido. Precisamos ir à polícia. Helena disse com firmeza. Isso já passou de investigação amadora. Se há algo errado com a morte da Mariana, se a Júlia está envolvida, ou se a Júlia também está morta e ninguém sabe, acrescentei, porque essa era a outra possibilidade. 2 mulheres que compartilhavam um segredo terrível, ambas morrendo em circunstâncias questionáveis. Talvez não fosse uma matando a outra. Talvez fosse alguém matando ambas. Mas quem? E por quê? Fomos à delegacia local no dia seguinte. Explicamos a situação para um delegado que nos ouviu com expressão cada vez mais séria. Mostramos as cartas, os documentos, as inconsistências na certidão de óbito da Mariana. Vou abrir uma investigação, ele disse finalmente. Mas preciso que vocês entendam que, se houve crime, foi há 2 anos.
Evidências podem ter desaparecido. Testemunhas podem não se lembrar. Vai ser difícil. A gente entende, assegurei. Mas precisamos tentar. A investigação levou 3 semanas. 3 semanas de ansiedade, de espera, de mais perguntas do que respostas. Até que o delegado nos chamou de volta. Encontramos algo, ele disse, e sua expressão era grave. Primeiro sobre Júlia Silva. Ela não está morta, pelo menos não oficialmente. Não há registro de óbito dela em lugar nenhum do Brasil. Ela simplesmente desapareceu dos registros em 2019. Meu estômago revirou. Ela está viva? Não sabemos. Mas se morreu, não foi registrado. E quanto a Mariana? Miguel perguntou, voz tensa. O delegado suspirou. A morte dela foi registrada como natural, câncer. Mas quando investigamos mais fundo, descobrimos que o médico que assinou o atestado de óbito teve a licença cassada 6 meses depois por emitir atestados falsos. Ele está preso agora, cumprindo pena por fraude médica e outros crimes. O silêncio na sala era absoluto. Vocês estão dizendo que a Mariana pode não ter morrido de câncer? Helena sussurrou. Estamos dizendo que o atestado de óbito dela é questionável. Exumamos o corpo ontem. A autópsia está sendo feita agora, mas os resultados preliminares... Ele fez uma pausa pesada. Indicam envenenamento. Arsênico, especificamente. Doses pequenas ao longo de meses, que imitariam sintomas de câncer. Perda de peso, fraqueza, náusea. Quando ela finalmente foi ao hospital, já era tarde demais. Miguel soltou um som estrangulado. Sua mãe tinha sido assassinada. Lenta e dolorosamente assassinada. Júlia, disse imediatamente. Foi a Júlia. Ela matou a Mariana. Vingança por algo. Por ter se afastado dela. Por ter testemunhado o que ela fez ao papai. Por saber demais. O delegado completou. É nossa teoria também. Estamos procurando por Júlia Silva agora. Emitimos um mandado de prisão. Mas ela está foragida há anos. Pode estar em qualquer lugar. Pode ter mudado de nome, de aparência. Pode até ter saído do país. A ideia de que minha mãe era uma assassina, uma fugitiva, era surreal demais para processar. Ela pode vir atrás de nós, Helena disse de repente, e o medo na voz dela era palpável. Se ela matou a Mariana por saber demais, e agora nós sabemos tudo. O delegado acenou gravemente. Já pensei nisso. Vou colocar proteção policial em vocês 3, discreta, mas presente. E quero que vocês tomem precauções. Não andem sozinhos, não abram a porta para estranhos, reportem qualquer coisa suspeita. Meu mundo tinha virado um thriller policial, e eu era um dos alvos potenciais. Voltamos para a casa do papai sob escolta policial. Era tão absurdo que quase parecia ficção. Mas era real, perigosamente real. Precisamos sair daqui, Miguel disse. Voltar para Belo Horizonte, para São Paulo, para lugares onde ela não saiba onde nos encontrar. Ou ficamos aqui e ajudamos a polícia a pegá-la, contra-argumentei. Ela pode estar nos observando, pode estar esperando a oportunidade certa. Se fugirmos, só vamos prolongar isso. Era uma decisão impossível. Fugir ou enfrentar? Decidimos ficar. Mas tomamos precauções. Trancas novas nas portas. Câmeras de segurança instaladas. Sempre alguém acordado durante a noite. Vivíamos em estado constante de alerta. 1 semana passou. 2. Nada aconteceu. Começamos a relaxar, a pensar que talvez Júlia nem soubesse que tínhamos descoberto tudo. E então, na 3ª semana, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Minhas queridas filhas. Sentiram minha falta? Em breve nos encontraremos. Mamãe. Mostrei a mensagem para o delegado imediatamente. Eles rastrearam o número. Era de um telefone descartável, ativado em Belo Horizonte e já desligado. Impossível rastrear. Mas a mensagem era clara. Ela estava perto. Estava nos observando e estava planejando algo. Ela vai tentar fazer contato pessoalmente. O delegado analisou.
Quer confronto? Quer explicações ou vingança, não sei, mas vai vir até vocês. Então usamos isso, sugeri. Usamos nós mesmos como isca. O plano era arriscado, mas era a melhor chance de pegar Júlia. Anunciamos publicamente nas redes sociais que estaríamos na casa do papai, organizando os pertences dele, preparando a venda da propriedade. Demos data e horário específicos. Era um convite aberto. A polícia estaria escondida, esperando. Se Júlia mordesse a isca, a pegaríamos. No dia marcado, os 3 estávamos na casa. Nervosos, mas determinados. Helena não parava de olhar pela janela. Miguel andava de um lado para o outro. Eu tentava parecer calma, mas meu coração batia como tambor. Às 3 da tarde bateram na porta. Olhei pelo olho mágico. Era uma mulher mais velha, cabelos grisalhos, óculos, roupa simples. Não reconheci. Mas algo nos olhos... É ela, sussurrei para Helena e Miguel. É a Júlia. Respirei fundo e abri a porta, mantendo a corrente de segurança. Posso ajudar? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A mulher sorriu, e aquele sorriso eu reconhecia. Era o sorriso da minha mãe. Olá, Cláudia. Você cresceu tão bonita. Júlia. Não consegui chamá-la de mãe. Não depois de tudo que descobrimos. O que você quer? Quero conversar com minhas filhas, com meu filho. Ela olhou além de mim, para onde Miguel estava. Sim, eu sei sobre o Miguel. Sempre soube. Foi meu plano, afinal. A frieza na voz dela era assustadora. Você matou a Mariana, acusei. Envenenou ela lentamente. Fez ela sofrer. Júlia não negou. Ela merecia. Ela traiu nossa amizade. Ficou do lado dele. Ele era inocente. Helena gritou atrás de mim. Você dopou ele. Usou a Mariana. Destruiu vidas. Ele me deixou. Júlia gritou de volta. E pela primeira vez vi emoção real nela. Raiva, dor, loucura. Depois de tudo que fizemos juntos, ele quis me deixar. Quis tirar minhas filhas de mim. Então eu garanti que ele nunca fosse livre. Garanti que sempre tivesse uma parte de mim na vida dele, através do Miguel. Ela estava completamente insana. Não havia racionalidade ali, apenas obsessão doentia. E agora? Perguntei. Agora que ele está morto, o que você quer? Quero que vocês entendam, ela disse, e havia um tom quase suplicante agora. Quero que vejam que tudo o que fiz foi por amor. Isso não é amor, Miguel falou pela primeira vez. Isso é doença. Você destruiu minha mãe, destruiu meu pai, destruiu famílias inteiras. Júlia olhou para ele com algo que poderia ser remorso, mas provavelmente era apenas autocomiseração. Você não deveria existir. Foi um erro, mas não é culpa sua. Você está presa, anunciei, e nesse momento a polícia saiu de suas posições. Cercaram Júlia rapidamente. Ela não resistiu. Apenas sorriu aquele sorriso assustador. Valeu a pena. Cada segundo de sofrimento dele valeu a pena. O julgamento de Júlia foi rápido. Com as evidências que tínhamos, as cartas, os documentos, a confissão gravada pela polícia durante o confronto e a autópsia confirmando o envenenamento, não havia como ela escapar. Foi condenada a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. Também foi indiciada por estupro de vulnerável contra o papai, embora ele não estivesse mais vivo para ver justiça ser feita. Assistimos à sentença juntos, os 3 irmãos. Quando a juíza bateu o martelo, senti um peso sair dos meus ombros. Não trazia o papai de volta. Não apagava o trauma. Mas era um fechamento. Nos meses seguintes, começamos o longo processo de cura. Terapia, individual e em grupo. Conversas longas sobre o papai, sobre nossas infâncias, sobre o futuro. Miguel se mudou para mais perto. Aceitou um emprego numa escola em São Paulo. Queria estar perto das irmãs, dizia.
Queria construir a família que nunca teve. Helena e eu o recebemos de braços abertos. Era estranho no começo, ter um irmão depois de 50 anos achando que éramos só duas. Mas era bom também, reconfortante. Como se uma peça que faltava finalmente tivesse se encaixado. Vendemos a casa do papai. Era doloroso demais manter. Muitas memórias, muitos fantasmas. Com o dinheiro, dividido igualmente entre os três como o papai queria, cada um seguia o seu caminho. Mas nos encontrávamos regularmente. Jantares de domingo, aniversários, feriados. Estávamos construindo lentamente a família que o papai sonhava que fôssemos. Ele estaria orgulhoso, Miguel disse num desses jantares. De vocês duas por terem me aceitado. De mim por ter perdoado. De todos nós, por termos escolhido amor ao invés de amargura. Ele tinha razão. Papai estaria orgulhoso. Apesar de toda a dor, de todos os segredos, de toda a tragédia, tínhamos escolhido ser família. Não por obrigação, não por sangue apenas, mas por escolha consciente e diária. Ao papai, propus um brinde, que guardou segredos pesados demais para proteger quem amava, que não foi perfeito, mas foi bom, que nos deu a maior herança possível, uns aos outros. Brindamos os três, lágrimas e sorrisos misturados. Era cura, era fechamento, era recomeço. E se você chegou até aqui nessa história, obrigada por ter ficado comigo até o final. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também já descobriu segredos de família que mudaram tudo, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe a sua história nos comentários. Você não está sozinha. Nenhum de nós está. E às vezes, das cinzas das piores tragédias, nascem as famílias mais fortes. Até a próxima história. E lembre-se, família não é só sobre quem te criou. É sobre quem escolhe ficar quando a verdade vem à tona. 1 ano se passou desde aquele telefonema de madrugada que mudou tudo. Estou sentada agora no apartamento que comprei com minha parte da herança, olhando fotos antigas. Tem uma nova na parede. Uma foto dos 3 irmãos, tirada no último Natal. Estamos sorrindo, genuinamente felizes. É estranho pensar em tudo o que aconteceu. Em como uma simples ligação sobre uma conta bancária desencadeou uma avalanche de revelações que reescreveu completamente a história da minha família. Miguel está noivo agora. Vai casar no próximo mês. Pediu que eu e Helena fôssemos as madrinhas. Choramos quando ele pediu, claro. Vocês são minha família, ele disse. As únicas que realmente importam. Ele está feliz, construindo sua própria vida, sua própria história. Mas carrega o papai no coração, assim como nós. Helena abriu um negócio próprio, uma livraria. Diz que livros sempre foram seu refúgio, e agora quer proporcionar esse refúgio para outros. Estou orgulhosa dela. Papai estaria orgulhoso também. Quanto a mim, voltei a trabalhar, voltei à rotina. Mas sou diferente agora. Mais consciente de que as pessoas carregam fardos invisíveis, de que famílias são complicadas, imperfeitas, às vezes quebradas. Mas podem ser remendadas, podem ser reconstruídas, não da forma original, talvez. Mas em algo novo, algo mais forte justamente por ter sido quebrado e remontado. Visitamos o túmulo do papai juntos todo mês. Levamos flores, contamos as novidades. É bobo, talvez, falar com uma lápide, mas nos faz bem. Júlia ainda está presa. Escreve cartas às vezes. Eu nunca abro. Helena também não. Miguel leu uma vez. Disse que era cheia de justificativas, de tentativas de fazer ela parecer vítima. Ele jogou fora. Não preciso do perdão dela, ele disse, e não vou dar o meu. Respeito isso. Cada um cura no seu tempo, do seu jeito. Para mim, o perdão não é sobre ela. É sobre não deixar que o ódio consuma o resto da minha vida. É sobre escolher paz ao invés de amargura. A maior lição que aprendi nesse ano? Que segredos de família são como bombas relógio. Eventualmente explodem,
E quando explodem, podem destruir tudo. Ou podem paradoxalmente libertar. Nosso pai guardou segredos para nos proteger. Mas esses segredos também nos privaram de conhecer nosso irmão, de ter uma família completa. Não o culpo. Ele fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Mas aprendi que transparência, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que segredos. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele telefonema de madrugada não foi o fim de nada. Foi o começo. O começo da verdade. O começo da cura. O começo de uma família real, construída sobre honestidade e escolha. Papai nos deixou mais do que dinheiro. Nos deixou uns aos outros. E essa é a herança mais valiosa que alguém poderia receber. Onde quer que ele esteja agora, espero que esteja em paz. Espero que saiba que fizemos o que ele pediu. Nos tornamos a família que ele sonhava. E para você que está assistindo, que chegou até o final dessa jornada comigo, minha mensagem é essa. Não importa quão complicada seja a sua família, quão profundos sejam os segredos, quão dolorosas sejam as verdades. Sempre há chance de recomeço. Sempre há chance de cura. Sempre há chance de construir algo melhor sobre as ruínas do que foi. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se essa história te tocou, se te fez pensar sobre sua própria família, compartilha nos comentários. E se inscreve no canal para mais histórias de recomeço, de superação, de famílias imperfeitas, mas reais. Até a próxima. E lembre-se, o fim de uma história é sempre o começo de outra.